Você sabe o que são padrões? Claro, pesos, medidas. É o uso dos padrões para o comércio. Nasceu há muito tempo. O psicólogo busca padrões de comportamento. O sociólogo, o antropólogo, olha para a sociedade e vê os padrões da cultura. E o matemático, principalmente quando faz geometria, ele estabelece padrões. E ele enxerga uma estética nesses padrões. E a pintura, a escultura, a poesia, nada mais são do que padrões sendo desenvolvidos, observados para nos apresentar a natureza aos olhos do matemático e do artista, todos analisando padrões. O espaço, a fronteira final. Imagine-se nu, sem nenhum dos recursos da tecnologia, sem luz elétrica ou mesmo sem o conhecimento do fogo, em meio a selvas fechadas ou caminhando ao sol escaldante das savanas, exposto ao frio intenso da noite, aos animais ferozes e à violência das tempestades. Foi assim que os primeiros seres humanos tiveram que encarar o mundo, observar a natureza e aprender com ela. Essa tem sido, desde o início, a regra básica de sobrevivência para a espécie humana. Observando a natureza, o homem percebeu duas forças aparentemente antagônicas, inconciliáveis, presentes em tudo o que existe, até mesmo dentro dele: a ordem e o caos. Em algum momento desse obscuro começo, o homem concluiu que dias e noites, estações, movimentos nos ares e nas águas, ciclos de vida de plantas e animais refletiam uma luta constante dessas duas forças. Observando atentamente a ordem na natureza, o homem descobriu um outro tipo de dualidade. Ao mesmo tempo em que cada elemento é único, apresenta pontos comuns com os demais, como se tudo o que existe tivesse saído de uma única matriz. Os temas se repetem e se combinam, em variedade e quantidade surpreendentes. Aqui nas cavernas, nossos antepassados desenhavam muitos animais. Você sabe por quê? Talvez desenhássemos os animais que nos amedrontavam. Talvez desenhássemos os animais que gostaríamos de caçar. Talvez desenhando, pudéssemos conhecê-los um pouco melhor. Afinal, desses animais não podíamos esquecer. Devíamos observá-los bastante para saber quando chegavam, por onde andavam e como agiam. De uns, precisávamos nos proteger. Dos outros, precisávamos para caçar. Essas pinturas podem ter servido ao jovem inexperiente como um primeiro contato visual com a realidade da caçada. Era talvez um ritual de iniciação onde se poderia dominar o medo antes de viver o acontecimento em sua crua realidade. Quando penetrava na caverna escura e projetava a luz de sua tocha sobre as paredes pintadas, via o bisão, o veado e o javali ganharem vida. E talvez este jovem se sentisse pela primeira vez sozinho, numa caçada real. O homem talvez se tranquilizasse com a linha, com o traço nas paredes, com essa expressão primeiramente inanimada, mas que pouco a pouco ganha uma nova forma de vida altamente expressiva: o desenho. Descobre as igualdades, as regularidades, símbolos que ele escolhe para aplacar o seu sofrimento. As formas geométricas encontradas na natureza eram sinais misteriosos de uma ordem que a natureza insistia em expressar. Isso indicava que essa ordem talvez estivesse oculta e pudesse ser revelada. Esse homem admirava a beleza da harmonia em meio à desordem. Essa ideia de um caos, e do caos se faz a ordem, ordem e caos estão juntos, talvez, né? E encontrar essa ordem nesse caos que o pensamento humano busca sempre. E isso se faz não só percebendo regularidades visíveis, mas inclusive sistematizando uma coisa
a partir de um pensamento mais abstrato, né? Que não está diretamente colado no empírico, no real, naquele que você vê. Tem aí um significado que vai além e que cria padrões. Os padrões aparecem em função da própria técnica, né? Então, uma cesta simples como essa, a própria maneira de entrelaçar a palha vai estar criando um padrão de repetição, de oposição dessas linhas para essas, e que formam um jogo bonito, interessante, que muitas vezes a gente nem presta atenção nele, né? Ao mesmo tempo em que o padrão é criado pela própria textura do fio nesses palitos, né, que vão criar o pente, eles simbolizam objetos, simbolizam seres da natureza, provavelmente tem a ver, inclusive, com a mitologia. Os objetos, no fundo, são formas materializadas de pensamento. Eu acho que isso cruza um pouco com a questão da arte com a matemática, né? A matemática como uma forma altamente abstrata, né, de se conceber relações. As padronagens em palha, feitas pelos índios em objetos utilitários ou mesmo no teto de suas ocas, servem ainda hoje como guias, seguros caminhos a serem trilhados durante os rituais praticados nas tribos. Em meio aos mistérios da iniciação espiritual, os índios mantêm sua atenção fixa na ordem criada pelos padrões geométricos. Padronagens, como os entalhes em madeira ou ossos, foram encontradas em objetos deixados pelos homens de Cro-Magnon há mais de 20 mil anos. Mas será que esse homem primitivo riscava os ossos exclusivamente pela beleza, pela sensação estética criada pelos padrões? Essa é uma pergunta intrigante que ainda hoje, e muito provavelmente para sempre, vai encher de dúvidas nossos pensamentos. Mas foi observando algumas particularidades desses entalhes que os arqueólogos levantaram a seguinte hipótese. Esse osso, talvez, pertenceu a um caçador que a cada vez que matava um animal, fazia uma marca. Para que ele não tivesse que contar todos os riscos, ele se acostumou a agrupá-los em grupos de 5, por exemplo. Assim, ele reconhecia mais facilmente as quantidades e criava, ao mesmo tempo, uma verdadeira anotação gráfica dos números. Nossos 10 algarismos formam um sistema numérico de base 10. Esse homem primitivo escolheu para o seu sistema a base 5, muito provavelmente maravilhado com o acessório que o acompanhava e o diferenciava dos outros animais, a sua mão. Esse homem primitivo via que sua mão o fazia diferente dos outros animais. Ele estava reconhecendo e admirando sua mão. Com a mão, ele podia pegar, mexer, transformar, podia, enfim, fazer. O mais antigo sistema de contagem que existe é o que se baseia nos dedos da mão. Se eu quiser, eu posso usar esse mesmo sistema para contar a quantidade de pessoas que eu vou cruzar aqui por esta praça. Você quer ver? Eu começo por estabelecer um padrão. Para cada pessoa que passa, eu curvo um dedo da mão. Quando todos os dedos estão curvados, eu mudo uma pedrinha de lugar e recomeço novamente. Digamos que eu contei as pessoas que passaram pela praça porque queira comprar passes de ônibus para elas e que o comprador conhece esse mesmo sistema primitivo de contagem. Como ele vai fazer para me dar a quantidade certa de bilhetes? Bem, para cada pedra que eu der para ele, ele vai separar a quantidade de bilhetes correspondente aos dedos da minha mão. Funciona, mas é cansativo e a gente perde muito tempo. Em latim, essas pedrinhas se chamavam cálculo. E é por causa disso que hoje a palavra calcular significa fazer contas.
Pintar e desenhar tornou possível ao homem reproduzir em seu mundo um pouco da ordem que ele percebia na natureza. Finalmente era possível planejar. Arte e matemática floresceram juntas. Uma e outra derivam da mesma vontade de estabelecer a ordem e contrapor-se ao caos. Veja, por exemplo, o padrão que as abelhas nos sugerem. Olha só, se nós seres humanos tivéssemos que fabricar mel e armazená-lo, de certo escolheríamos embalagens cilíndricas como esta. Só que a gente sabe que as abelhas em todas as regiões do mundo armazenam mel em favos formados por alvéolos com a forma de prismas hexagonais geminados. Os favos em forma de prisma geminado economizam espaço e matéria-prima, por causa das paredes em comum. Os únicos prismas regulares cujos lados se encaixam perfeitamente são os triangulares, os quadrangulares e os hexagonais. Veja você mesmo porque as abelhas só utilizam o prisma com base hexagonal. Corte 3 tiras de cartolina do mesmo tamanho. Vamos supor que elas tenham 12 centímetros de comprimento por 6 de largura. Dobre os 12 centímetros da primeira tira em 3 lados iguais, de 4 centímetros. Os da segunda tira em 4 lados iguais, de 3 centímetros. E da última tira em 6 lados iguais, de 2 centímetros. Como as áreas laterais dos 3 prismas são iguais, porque as tiras de cartolina têm o mesmo tamanho, o prisma de maior volume será o que tiver o polígono de base com área maior. A base triangular tem 6,92 centímetros quadrados. A base quadrangular tem 9 centímetros quadrados. E pasmem, a base hexagonal tem área de 10,38. Mas a coisa não para por aí. Em vez de fechar o fundo dos alvéolos com um hexágono plano, as abelhas utilizam 3 losangos iguais, colocados inclinadamente em relação ao eixo radial do prisma. Graças a essa manobra, as abelhas aumentam o volume de cada alvéolo em 2%. Os gregos foram os primeiros a verificar e comprovar que triângulos, quadrados e hexágonos eram os únicos polígonos regulares que se complementam naturalmente no preenchimento de um plano. Os muçulmanos absorveram e ampliaram esse conceito. Quando polígonos são colocados lado a lado, cobrindo um plano sem espaços vazios, temos um mosaico. Mosaicos, misturando diferentes tipos de polígonos regulares. Unidos pelos vértices, existem apenas 8 tipos de mosaicos, sendo um deles descoberto pelo matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler. Os mouros eram mestres em preencher planos com figuras não regulares, mas nenhum jamais se iguala à surpreendente obra do pintor holandês Maurits Cornelius Escher. Na verdade, não se pode chamar as figuras elaboradas por Escher de mosaicos. Afinal, elas não são compostas por polígonos, mas são infalíveis em sua pretensão de reunir de forma instigante a arte e a matemática. Escher, desde cedo, se interessou pela representação de temas rítmicos em superfícies planas. No entanto, ele só encontrou a solução para o seu trabalho depois de visitar Alhambra, no sul da Espanha, onde copiou estes mosaicos feitos durante a invasão árabe. O padrão, o estilo Escher, é um padrão que nós encontramos em todos os lugares. Numa casca
casca de árvore, na celulose, numa folha de papel, num livro, enfim, em tudo que nós conhecemos. Então nós temos, a natureza realmente tem esse lado muito interessante, que é a repetição das formas, em escala macroscópica ou em escala microscópica. Imagens de moléculas geradas por computador são absolutamente artísticas. Elas traduzem exatamente o sentido dos trabalhos do Escher. Agora, por que falar do Escher em termos de ciência? É porque na ciência a repetição significa um padrão. Nós inferimos muitas conclusões justamente pelo comportamento repetitivo dos eventos. Toda essa sequência de padrões, na realidade, pode ser descrita matematicamente. E a composição dessas formas, ou as equações matemáticas, que acabam regendo a maneira como as moléculas, as partículas na natureza se agrupam, formando tudo que nós conhecemos. E tal como a arte rupestre, que no princípio era apenas um trabalho de autoexpressão e acabou por satisfazer outras necessidades da comunidade, a obra de Escher vem servindo de referência para a busca de soluções em diferentes áreas. O Escher, ele era um artista que desenhava formas. De uma maneira ou de outra, ele não se interessava com a produção de um tecido, de um custo, minimizar um custo, mas ele se interessava em te fazer pensar como essas formas conseguiram se encaixar. Eu acho que ele tinha que ser um visualizador, uma pessoa que fecha os olhos e visualiza as coisas no local antes de desenhar, e isso tem a ver com hoje o encaixador que não usa o nosso programa, que usa a parte manual, que ele tem que fechar os olhos e saber como ele vai colocar as peças para fazer o encaixe. Aqui a gente tem um encaixe, nesse caso padrão, que a gente tem as peças grandes e as peças pequenas. Essa área de cima é a área de trabalho, a gente pode trabalhar, e embaixo é o nosso tecido. Ele vai fazer várias vezes o encaixe, estrategicamente. Ele vai colocar as peças grandes, depois ele coloca as peças médias e vai preenchendo depois os buracos com as peças menores. Em vez de eu ficar andando 7,80 metros na frente da mesa, eu estou sentado aqui e estou vendo encaixe. Assim como serviram de base as complicadas criações de Escher, as formas geométricas também podem inspirar trabalhos simples, como por exemplo os quadros do pintor Alfredo Volpi. Retângulos são portas e janelas, triângulos são bandeirinhas. É a festa ingênua das casas e da gente brasileira, com suas cores e a sua alegria. E agora, o que você me diz? É um quadro de Volpi? É o desenho de um índio meinaco? Ou é mais um padrão criado pela própria natureza com seu caprichoso estilo matemático? É o trabalho da fotógrafa Ana Mariani, que, como Volpi, encontrou nos usos e costumes do povo brasileiro a inspiração para o seu trabalho. Comecei a fazer as fachadas quando eu fui conhecer o sertão. E ao fazer a primeira viagem do sertão, eu trouxe as fachadas, os retratos das fachadas. Isso foi em 76. E foi uma viagem assim que eu fiquei completamente fascinada pelo sertão, pelo Rio São Francisco. Eram estradas assim bem desertas e as fachadas ocorriam com muita frequência e com muita cor, muito detalhe, muito desenho. Então, isso entre 76 e 87, quando o livro saiu, foram 11 anos que aí eu fotografei regularmente fachadas e paisagem sertaneja. Os padrões da construção, eles estão muito ligados às necessidades das pessoas. E essas necessidades estão ligadas também às possibilidades. Se a gente olha, vê que as casas são extremamente simples, as fachadas são ornamentadas, mas as casas são, às vezes é chamada casa de porta e janela. Ela não tem nenhuma coisa a mais do que o absolutamente necessário. Isso é a parte interna da casa. E na fachada, então, tem toda essa ornamentação, eu acho que vem de vários conhecimentos.
Agora, eu acho que se perguntar a qualquer deles qual é esse padrão, ninguém vai saber responder. Do pouco se faz o muito, do simples o complexo, do aparentemente antagônico a integridade, das cavernas às megalópolis. O homem continua o mesmo observador atento da natureza, buscando compreender nas entrelinhas dos padrões artísticos e matemáticos as delicadas relações que determinam o equilíbrio entre a ordem e o caos. Eu acho que o meu trabalho é ditado pelos quintais, pelas minhas, sabe, pela maneira que eu lido com o planeta, pelas minhas esquisitices, pelos meus referenciais, pela minha paisagem. É impossível eu separar a paisagem mineira hoje da minha obra, os materiais mineiros, as pedras que me interessam. Tem organizações e padrões que são criados por sensibilidades do seu corpo, sabe? De tato, visões e tal, que não passam necessariamente por questões racionais. Quer dizer, antes de você medir as coisas, entendeu? A sua mão age. No meu caso, depois eu penso. Né? E às vezes é o inverso, as pessoas às vezes pensam para poder agir. Agora, sem dúvida, eu faço arte para organizar o meu caos, para tapar um buraco na minha alma incomensurável, no tamanho do universo. Quer dizer assim, essa questão da fragilidade, sabe, é que faz você criar um padrão, sem dúvida nenhuma, que organize razoavelmente esse caos, que seja paliativo, como um remédio, tá? Sobretudo para quem faz. E deveria ser um pouco agradável para quem vê. Ou então que ela detone em quem vê algumas coisas legais, ou gostosas, ou de estranhamento, sei lá o que seja. Né? E agora, sem dúvida nenhuma, a arte para o artista, eu espero que ela crie esses padrões, talvez, de reconhecimento da sua própria alma. Porque senão você se perde inteiramente. Eu acho que tem todo sentido. Eu fico aqui imaginando uma série de padrões que não foram ditos e que agora você deve estar observando. Nós aos poucos vamos melhorando o nosso modo de ler a natureza. De repente, aprendemos a ouvir padrões sonoros, estamos melhorando nossa atividade musical. A geometria, a beleza. Em geral, o homem acostuma-se com os seus padrões e vai lendo-os cada vez melhor. Claro, algumas leituras nem passam pela nossa cabeça. O Escher, por exemplo, um padrão geométrico se transforma em peixe ou pássaro e volta a ser geométrico. E a beleza dos mosaicos na arte árabe. Enfim, nós nos acostumamos a ler os padrões, em quase tudo, em especial na arte, na matemática, na vida.